Olá, meu nome é Franciele Ferreira Cruz, sou técnica de edificações pelo Instituto Federal Campus Registro e sou colaboradora da pesquisa que irei apresentar, Territórios Negros, História e a Memória a partir de uma perspectiva decolonial. A pesquisa também foi desenvolvida pela aluna Beatriz Silva Santana e pela professora, doutora e orientadora Gisele Barros Rodrigues. Bom, o território africano foi utilizado como produto pelo povo ocidental, de forma que os negros foram submetidos a atitudes desumanas, como a colonização e o tráfico negreiro, para que a escravidão fosse seu destino final. Os brancos se auto-reconheceram como dominantes. Isso trouxe um grande impacto à população negra, que acabou perdendo toda a sua identidade, acabou sendo excluído de qualquer direito, desde os mais básicos, e principalmente acabou sendo reconhecido como inferior. Os brancos utilizavam como justificativa de que os negros eles eram desumanizados e não possuíam a capacidade de um pensamento lógico e racional. Com isso, se deu o processo de alienação colonial, que, segundo Faustino, seria uma criação de barreiras sobre o povo negro, impedindo que eles se identificassem com outros grupos, tornando ainda mais difícil os colonizados se reconhecerem como seres humanos. O povo negro foi e ainda é submetido aos estereótipos dos brancos, sendo retratados como o outro. Mas o que seria o outro? O outro é um indivíduo sem desenvolvimento, sem história, sem escrita, sem religião e sem cultura, basicamente sem identidade. Na visão dos colonizadores, o outro expressa os indivíduos que são inferiores e indesejados. No caso, eles retratam os negros. O objetivo da pesquisa visa colocar a população negra no centro da discussão, evidenciando parte da memória que tentaram apagar. Para fortalecer essa discussão, buscamos costurar uma narrativa a partir de uma visão decolonial, reforçando e valorizando a identidade negra. Com isso, possibilitar a ampliação das discussões sobre o estudo da história e cultura afro-brasileira, reformando e edificando nossa história, além de apresentar os impactos e influências realizadas pelos indivíduos sobre o espaço. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, sendo analisada a literatura, o eurocentrismo e o período colonial, mostrando seus fundamentos que persistem até na atualidade. Buscamos também entender a forma de retratar o negro como o outro, evidenciando o racismo presente na sociedade, além de olhar para o racismo estrutural que influenciou de forma direta as instituições de ensino. As narrativas criadas sobre a história brasileira e as marcas evidentes deixadas no território. Por fim, buscou-se produzir uma narrativa com a perspectiva decolonial, que, através de uma investigação e de uma crítica social e cultural, valoriza a identidade e a memória dos povos negros. Aqui está o nosso referencial teórico. Bom, nós produzimos uma tabela listando todos os autores utilizados no projeto, trazendo outras informações como gênero, raça, país de origem e também o título dos artigos utilizados. Com essa tabela, podemos analisar que 43% dos autores são mulheres, 46,5% dos autores são negros e, quando analisamos a questão dos países, notamos que 10% são de países africanos, 14% são de países europeus e 76% são de países latino-brasileiros. Como nós queremos trazer essa perspectiva decolonial também para mais profundamente para o nosso projeto, nós queremos fugir um pouco daquele estereótipo dos autores masculinos, brancos e europeus, buscando trazer outras referenciais. Uma continuação da tabela. E agora os resultados. O outro que foi subordinado pela branquitude, ele se sente invadido, como um pedaço de terra, onde o branco tem a necessidade de recuperar o seu lugar de poder sobre os negros, segundo Quilomba. Nascimento diz que a inferioridade na cultura negra cria um imaginário de que os africanos eram selvagens e desprovidos de qualquer inteligência. Compreende-se, assim, a condição da população negra no Brasil como consequência de um processo social baseado no período escravocrata, produzindo assim um racismo estrutural antinegro, segundo Cunha Júnior.
De acordo com Almeida, o racismo antinegro é um sistema discriminatório que tem como justificativa a superioridade da raça e é manifestado por mecanismos conscientes ou inconscientes que criam desvantagens ou privilégios dependendo do grupo racial em que o indivíduo pertence. Essa essência de racismo também pode ser observada nas instituições de ensino. A criança negra, ao se deparar com uma distorção histórica que lhe é passada nas escolas, tende a não enxergar em posições fora do estereótipo criado, trazendo um grande impacto ao discente negro por falta de reconhecimento, como afirma Nascimento. De acordo com a Dite, histórias que são contadas dependem de quem usufrui do poder. Entende-se então que as histórias da população negra, desde o início do Brasil, têm sido não só narradas, mas também conduzidas por aqueles que estão no poder, os brancos. A figura do homem branco era e ainda é um símbolo de poder, que conduzia não apenas as narrativas, como foi mencionado anteriormente, mas também era responsável por ordenar os espaços nas cidades, sempre tentando ao máximo marginalizar a população negra, apagando a sua real importância. O conceito de território pode ser entendido a partir da visão de Goldler como um fragmento da natureza, isto é, do espaço em que a sociedade se aloca. Segundo Ronick, aqui no Brasil foi criado um sentimento de comunidade negra em terras brasileiras, a partir da solidariedade e da autopreservação, e assim deu-se o início a territórios negros, que representam não apenas uma resistência, mas também a busca por dignidade. Assim, o estudo sobre o território negro pode ser feito como uma forma de resgate da parte da identidade que é constantemente negada à população negra, de acordo com Sommer. Parte dessa identidade é resgatada pela retomada da história negra a partir do protagonismo do corpo, não mais marginalizado, apenas como o centro do estudo. A partir das ideias apresentadas, nota uma necessidade de colocar o corpo negro como protagonista de sua história. Nascimento debate a ideia da população negra escrever a sua própria história a partir da sua própria identidade e singularidade, para poder entender e também legitimar, para que não ocorra riscos de ouvir e acreditar em histórias distorcidas perpetuando crenças coloniais. Como conclusão, essa pesquisa ainda está em andamento e tem como finalidade evidenciar a importância de se contar a história a partir de uma visão decolonial, visto que, segundo a DIT, podem se reparar a dignidade danificada e assim é possível rememorar narrativas dos povos negros e a partir da sua memória, e também pelos registros presentes nos territórios negros. Entende-se, portanto, a necessidade de resgate da parte da história do povo negro, fortalecendo a luta do povo, ampliando cada vez mais a cultura afro-brasileira, resistindo ao colonialismo por meio de muito esforço, organização, mobilização, que a população negra poderá reconstruir o seu futuro, mas considerando o que for positivo do passado. A pesquisa possui um andamento para ser concluída em janeiro de 2022, onde será realizado narrativas por meio de uma análise mais profunda dos povos que foram apagados no Brasil. Exemplos que podem ser dados, a partir das leituras e das reuniões já feitas, são os bairros Liberdade e Bexiga da cidade de São Paulo. Além disso, iremos investigar a memória coletiva e maneiras de contar a história dos povos e de suas contribuições, sendo produzida uma perspectiva decolonial, seguindo os objetivos da pesquisa. A partir disso, temos uma colagem com as fotos das 3 autoras negras, mulheres negras que projetaram a pesquisa, e, por fim, o referencial bibliográfico. Muito agradeço a atenção.